Nos últimos dias eu vi muita gente reclamar do filme Guerra Civil, falando que o filme seria supostamente isentão, que ele evitaria assumir a responsabilidade por assumir o seu posicionamento político de uma maneira mais clara, de uma maneira mais direta. E eu não poderia discordar mais dessa afirmação, porque o filme, mesmo que ele não fique o tempo todo martelando a mensagem política dele, mesmo que ele trate a gente com respeito, inclusive, de não achar que a gente é bobo, que a gente não consegue entender a sua mensagem de uma maneira um pouco mais sutil, ele tem elementos sim que deixam muito claro sobre o que a história é. Porque pra mim, de uma maneira muito evidente, esse é um filme sobre a ascensão e o empoderamento da extrema-direita, e ele imagina uma realidade paralela, mas não muito distante da nossa, uma distopia em que a extrema-direita mundial, e mais especificamente a dos Estados Unidos, teria poder bélico, teria um poder militar que ela não tem na vida real, e quais seriam as consequências desse fenômeno. Esse também é um filme que, quando eu olhava as divulgações aqui no Brasil, cartaz, trailer, etc., e eu vi o Wagner Moura ali do lado da Kirsten Dunst, eu achava que isso era mais um material promocional para o Brasil, pelo fato de o Wagner Moura trazer bastante bilheteria, né, apelando para esse senso de brasilidade, mas na verdade ele é realmente o segundo nome mais importante de um elenco que é maravilhoso, que é um dos pontos altos do filme. E como filme de gênero, porque esse é um filme de ação, é um filme de suspense, de certa forma, ele faz algo que eu considero muito difícil, que é escalar a tensão gradativamente à medida em que a história avança, e o controle que o diretor Alex Garland, de Ex Machina, de Aniquilação, tem em relação a essa tensão e a esse crescimento, a essa escalada da tensão, é muito preciso e muito impecável. Nós não entendemos muito bem os motivos que levaram os Estados Unidos a uma guerra civil, mas o país está dividido e destruído pelo conflito. Nesse contexto apocalíptico, as fotógrafas de guerra Lee, Kirsten Dunst e Jessie, Kaylee Spain, e os jornalistas Joe, Wagner Moura e Sammy, Stephen McKinley Henderson, atravessam o país de carro a fim de tentar entrevistar o presidente em Washington, D.C. Só para vocês terem uma ideia do quão claro é o discurso político que o filme faz, mesmo, como eu falei, que ele não fique mastigando tudo e colocando na sua boquinha, boa parte da tensão que é construída durante, sei lá, o primeiro ato e até a metade do segundo tem como objetivo chegar naquela cena que é uma cena climática, é uma cena que deixa a gente realmente muito tenso, muito angustiado, em que os personagens encontram o personagem do Jesse Plemons e daqueles outros ajudantes dele lá, que estão todos muito bem armados, abrindo uma vala comum e empilhando corpos. Vocês vão ver isso durante o filme. Nesse diálogo, ele começa a perguntar para os personagens ali, né? De onde você é? Inclusive tem a cena em que ele pergunta pro Wagner Moura, pro Joe, de onde ele é, e o Wagner Moura fica hesitante. Ele fala que é americano, e aí o Jesse Plemons pergunta, mas americano de onde? América Central, América do Sul, América do Norte? E o Wagner Moura fala que é da Flórida, e aí a resposta que vem do Jesse Plemons é, beleza, Flórida é América. Tirando aqui a parte, né, o fato de Wagner Moura estar ou não vivendo um personagem americano, o que eu não acho que seja a verdade, porque eu acho que qualquer um conseguiria reconhecer o sotaque dele e ver que ele não é americano, mas ele aceita por algum motivo ali ele falar que é da Flórida. É claro que nessa cena o que está em jogo aqui é aquele discurso da extrema-direita americana de América para americanos, ou de fazer a América grande de novo, Make America Great Again, que tem na sua base um dos principais pilares ali, a xenofobia e o discurso anti-imigração, porque na centralidade do capitalismo mundial, nos Estados Unidos e na Europa Ocidental principalmente, um dos principais valores da extrema-direita é justamente o discurso anti-imigração, o discurso de pureza da nacionalidade, né? Um patriotismo às avessas que faz com que as pessoas se tornem xenofóbicas e que crimes relacionados a essa xenofobia aconteçam. E é claro que esse filme aqui, como eu falei anteriormente, está imaginando quais seriam os limites se isso fosse levado à milésima potência, né? Se eles tivessem muito mais poder e muito mais força bélica e militar do que eles têm na vida real. Também não é muito difícil a gente pensar que esses caras estão indo
para Washington DC, e um dos medos que eles têm e um dos motivos que fazem com que Washington DC seja um dos lugares mais perigosos para eles é o ódio que esse grupo de revoltosos tem da imprensa. Eles tratam a imprensa como inimigos. E é claro aqui, gente, é evidente que a gente pode ter críticas à imprensa, a gente pode pensar na imprensa de uma maneira cética, de uma maneira pessimista, a gente pode falar de questões de manipulação, a gente pode falar de questões de viés político, porque não só os grandes veículos da mídia tradicional, como também os veículos pequenos, têm sim um viés político, sempre tem interesses acima de tudo econômicos, mas qual grupo político, pensem até no Brasil, que transforma a mídia em um grande inimigo, que fica fazendo piadinha, botando apelidinho, globolixo e afins para colocar a imprensa como se fosse uma grande inimiga e que trata essa questão da imprensa de uma maneira maniqueísta, como se fosse uma luta de bem contra o mal, dos paladinos dos valores brasileiros ou, sei lá, cristãos ou americanos, seja o que for. E a imprensa como se fizesse parte de uma grande conspiração mundial e que tudo que a Globo fala é mentira e que tudo que sai na imprensa é manipulação para transformar as pessoas em, sei lá, e aí vocês completam a frase. Então, não só essas pessoas aqui, né, esses revoltosos, eles estão armados para lutar por Estados Unidos para americanos, contra imigrantes, e eles chegaram ao ponto de estar fazendo ali vala comum para enterrar imigrantes, refugiados, seja quem for estrangeiros que eles estão executando. Eles também elegeram como um dos principais inimigos os jornalistas, de forma geral. E, gente, esse filme e qualquer outro filme não existe num vácuo. Quando a gente assiste, por exemplo, ao terceiro ato, que tem todos aqueles desdobramentos lá em Washington DC, inclusive culminando, isso aqui não é um spoiler, você pode assistir o filme tranquilamente sabendo disso que eu vou falar e se entreter e se surpreender do mesmo jeito, mas quando a gente vê a invasão à Casa Branca, ela nos lembra, claro, de uma maneira muito mais extrema, de uma maneira muito mais exagerada, mas eventos recentes que aconteceram tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Porque a gente teve a invasão do Capitólio lá no dia 6 de janeiro de 2021, se eu não me engano, que teve morte, que teve gente armada, que teve toda aquela confusão. E, inclusive, muitas pessoas poderiam ter morrido e não morreram, né? Teve morte, mas poderia ter tido muito mais se, por exemplo, o exército americano estivesse envolvido. E depois teve aqui no dia 8 de janeiro de 2023 a invasão na sede dos Três Poderes, lá em Brasília. E eu fico, assim, envergonhado de pensar que até nisso a gente é vira-lata, né? Porque a gente também imitou uma invasão golpista lá em Brasília, imitando o que aconteceu no Capitólio. E o filme Guerra Civil, ele ecoa esses eventos contemporâneos. Você não pode ignorar o mundo. Você não pode ir pro cinema e falar, não, agora nada do que tá lá fora importa. Esse filme tá completamente descolado de tudo. Não, ele faz parte do contexto em que a gente vive e ele tá ecoando essas manifestações. Não tem como você falar que é de outro posicionamento político, que aí seria idealização da sua cabeça e não necessariamente baseado na realidade. Como eu falei, boa parte da construção dramática da escalada de tensão no filme leva para a cena com o personagem do Jesse Plemons e depois para todos os eventos e para toda a guerra mais bélica e para a guerra mais direta lá em Washington DC. Jesse Plemons, inclusive, que está vivendo um arquétipo dessa extrema-direita contemporânea de uma maneira brilhante. Ele tem uma interpretação ameaçadora, ele tem uma interpretação que é muito, muito, muito precisa na maneira de falar, na escolha de palavras. E mesmo que ele tenha apenas uma cena, eu não ficaria surpreso. É claro que esse filme aqui não vai levar, eu acredito, os atores do elenco para muitas premiações ou para indicações no final do ano. É um filme que está sendo lançado em abril ainda. Pode ser que aconteça, mas a probabilidade é que não. Mas eu não ficaria surpreso e eu não reclamaria se o Jesse Plemons recebesse atenção na temporada de premiações, mesmo que ele tenha apenas uma cena no filme. A Cailee Spaeny, que é a menina que viveu a Priscilla Presley lá no filme Priscilla, também tá muito bem. Ela vive uma menina idealista, uma jornalista que acredita no poder do clique da câmera dela para mudar o mundo, para influenciar
o rumo das coisas e também para colocar um olhar mais humanista em todas as tragédias que acontecem no mundo. Inclusive, o destino que ela vai ter no final do filme é muito coerente com tudo que acontece com ela e com essa personalidade dela, assim como é coerente o destino da personagem da Kirsten Dunst, que é o oposto, que já é uma jornalista, uma repórter mais experiente, que já é mais cética, que já tem um cinismo maior. E, obviamente, quando acontece tudo aquilo que acontece ali com o Jesse Plemons, né? Quando eles estão realmente frente a frente com a barbárie completa, com a total desumanização gerada por toda aquela guerra civil, ela não reage de uma maneira tão extrema, porque meio que, de certa forma, ela já esperava aquilo. Por outro lado, o personagem do Wagner Moura, que é o Joe, que é um cara mais boa praça, que é um cara mais bonachão, inclusive, durante boa parte do filme, a trilha sonora parece seguir meio que a lógica dele de que aquilo é mais ou menos uma aventura, mesmo que ele saiba que tem um risco, mas ele é um cara mais aventureiro e tal, mas naquele momento é o momento de virar a chave. Quando ele realmente se dá conta da gravidade daquilo, do peso daquilo, ele desaba, ele entra ali em colapso e as coisas não são mais as mesmas dali em diante. Eu gosto muito da estratégia do Alex Garland de filmar a ação, por exemplo, sempre na altura dos olhos dos personagens. Raramente ele estabelece planos mais aéreos, planos mais gerais pra gente entender a geografia da cena. Normalmente a gente fica limitado àquilo que os personagens conseguem ver e ouvir, então muitas coisas podem aparecer de surpresa e também a gente vê tudo o que está acontecendo de uma maneira muito imersiva. Parece que a gente está realmente dentro da ação e, obviamente, né, tem várias cenas de ação interessantes ao longo do filme, mas a principal é aquela do terceiro ato em Washington DC, que é uma cena que exige também uma logística de filmagem que foi muito bem coreografada. É um filme que também funciona muito bem como filme de gênero. Quero muito saber de vocês, se vocês vão assistir ao filme ou não, se já viram, gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre para sempre receberem notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!